Bom, a primeira propriedade periódica que nós vamos estudar é o raio atômico, tá bom? Quando eu falo de raio atômico, o que a gente entende por raio atômico? Qual é a definição de raio atômico? Existem várias, mas a principal que eu quero que você saiba aqui nesse contexto, que raio atômico, igual você aprendeu lá na matemática, meu desenho é muito bonito, né? Raio atômico, igual você aprendeu lá na matemática, é a distância que vai do centro, tá? Até a eletrosfera. Essa distanciazinha que vai do centro até a eletrosfera é o que a gente chama de raio atômico. Porém, é muito difícil saber onde exatamente termina a eletrosfera. É muito difícil delimitar onde ela acaba. Então, nesse sentido, o que a gente precisa fazer para descobrir qual é o raio atômico ou para calcular o raio atômico? Nós temos que pegar dois átomos, tá? Que são iguais e não estão ligados quimicamente, estão o mais próximo possível entre si. Medir a distância entre seus dois núcleos, tá? E na hora que eu medir a distância entre seus dois núcleos, se isso aqui é raio e isso aqui é raio, eu peguei duas vezes o raio. A distância entre seus núcleos, que é chamada de distância internuclear, é duas vezes o raio. Quando eu pegar ela, eu divido ela por 2 e metade, então, portanto, da distância internuclear vai ser o raio, tá bom? Então, eu pego dois átomos que não estão ligados quimicamente, meço a distância entre seus núcleos e metade dessa distância é o raio atômico, tá? Como é que o raio atômico varia na tabela periódica? Eu vou colocar uma tabela aqui, né, para facilitar a nossa vida, tá? Vou colocar uma tabela aqui para facilitar a nossa vida e vamos entender o que acontece com o raio atômico na tabela periódica. Bom, se eu pegar uma determinada linha aqui, ou um determinado período, ou uma determinada série, como essa aqui, que eu coloquei a setinha, à medida que eu ando para a direita, o meu número de prótons aumenta. Por exemplo, ó, meu número de prótons era 19, depois 20, depois 21, depois 22, depois 23, e aí por diante, tá? Até chegar aqui no último, que tem número atômico 36. Beleza. O que está acontecendo à medida que eu ando para a direita nesse período? À medida que eu ando para a direita nesse período, o meu número atômico aumenta. Significa que aumenta a minha carga positiva no núcleo, tá bom? Então, quando eu ando para a direita, ó, vou escrever. Quando eu ando para a direita, aumenta para mim o meu número de prótons. O meu número de prótons aumenta. Se o meu número de prótons aumenta, eu tenho uma carga positiva mais intensa, que atrai os elétrons, portanto, com mais força. E quando isso acontece, aumenta, então, a atração sobre os elétrons, tá? Então, aumenta a atração sobre os elétrons. Bom, se os elétrons ficam mais atraídos, quer dizer que eles estão mais próximos de mim. E se eles estão mais próximos de mim, afinal de contas eles estão mais atraídos, o que acontece com o meu raio? O que vai acontecer com o meu raio atômico? O meu raio atômico vai diminuir. Eu diminuo o meu raio atômico. Então, quando eu ando para a direita, o meu raio atômico diminui. Beleza. Vamos olhar agora em uma mesma família, tá bom? Em uma mesma família, tá? Se eu escolher uma determinada família aqui, como por exemplo essa primeira família, ok? O primeiro elemento dela é o lítio, depois é o sódio, depois é o potássio e aí por diante. Bom, à medida que eu desço nessa primeira família aqui, ó, à medida que eu desço nessa primeira família, o que está acontecendo? Está aumentando o número de níveis ou de camadas eletrônicas, como a gente já aprendeu lá na tabela periódica. Toda vez que eu ando para baixo, independentemente da família que eu estiver falando, aumenta o número de níveis eletrônicos. Se aumenta o número de níveis ou de camadas, é como se eu tivesse uma laranja que agora tem uma casca mais grossa. Eu estou comparando aqui o átomo a uma laranja, tá? E a eletrosfera desse átomo às cascas. É como se eu tivesse várias cascas e agora o número de cascas está aumentando cada vez mais. Isso faz com que os elétrons fiquem mais distantes do núcleo. E se eles ficam mais distantes do núcleo, diminui a atração sobre os elétrons.
Se a atração sobre os elétrons diminui, o que vai acontecer com o meu raio? Meu raio agora, ó, preste bem atenção, meus elétrons estão menos atraídos pelo núcleo. Se eles estão menos atraídos, quer dizer que eles ficam mais longe. E se eles ficam mais longe do núcleo, quer dizer que a distância do núcleo até a eletrosfera aumenta. Então, quer dizer que o meu raio atômico aumenta, tá bom? O meu raio atômico aumenta. Bom, de forma geral, então, vamos generalizar como é que o raio atômico varia na tabela periódica, tá? Eu vou apagar esses números que a gente escreveu aqui e vamos generalizar, então, como que o raio atômico varia na tabela periódica. Bom, se quando eu ando para a direita, o meu raio diminui, como eu escrevi aqui, né? Se quando eu ando para a direita o meu raio diminui, o que eu tenho que fazer para o meu raio aumentar? Bom, se para a direita ele diminui, quer dizer que para a esquerda ele vai aumentar. Então, se eu quiser aumentar meu raio, ó, preste bem atenção. Se eu quiser aumentar meu raio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar para a esquerda, tá? Toda vez que eu andar para a esquerda aqui, o que vai acontecer com o meu raio atômico? O meu raio atômico vai aumentar, beleza? Vamos analisar agora a segunda linha. O que acontece quando eu ando para baixo? O meu raio atômico aumenta. Então, toda vez que eu andar na tabela periódica para baixo, o que vai acontecer com o meu raio atômico? O meu raio atômico vai aumentar. Toda vez que eu andar para baixo na tabela periódica, o meu raio atômico aumenta. Então, como é que eu tenho que fazer para o meu raio atômico aumentar? Eu tenho que andar para a esquerda e para baixo. Então, vamos definir isso. Como é que eu escrevo isso? O raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Preste bem atenção, tá? Se eu tiver no mesmo período, quem tiver mais à esquerda tem maior raio. Se eu tiver numa mesma família, quem tiver mais embaixo tem maior raio. Isso significa, então, que os valores de raio são maiores onde na tabela? No cantinho da esquerda. Quando eu ando para a esquerda e desço, o raio fica maior.